Amados, queria falar aqui antes, fazer a oração pelo livro do Dr. Rodrigo Assunção. Pedir desculpa para ele por ter demorado a fazer o prefácio do livro, que às vezes a gente demora um pouco para ter um tempo para ler, uma leitura panorâmica, rápida, para poder ter uma ideia do que foi escrito. Mas a competência do Dr. Rodrigo, pelo seu profissionalismo e a sua capacidade, além de ser um pregador e conhecer a área teológica, também psiquiatra, que atende pessoas, seu consultório, em vários lugares, aconselha e trata de muitas pessoas, juntamente com a sua equipe. E o livro, então, claro que tem também aqui bastante coisa dos programas de rádio que o Dr. Rodrigo apresenta, um programa semanal na nossa Rádio 107, quando fala bastante sobre saúde, especialmente esta área psicológica e emocional. Então, brotou aí, nasceu esse tema tão lindo, o nome do livro, Desacelere, corações agitados, mente inquietas. E aqui está, desacelerando. Por que nós aceleramos? Por quê? A ansiedade, desde os tempos dos dinossauros, é coisa antiga. Ansiedade, enfermidade, está falando de demônios. Tem gente que demoniza tudo. Mas nós temos dentro desse livro pessoas que passaram por esse tipo de coisa, depressão, ansiedade. Ansiedade dando BO e provocando estrago ao longo da história, em muitas pessoas. Depois mais um tema aqui, a ansiedade é a maior causa da aceleração exacerbada. E daí vem, quais as razões que nos fazem acelerar? Comparação, falta de domínio próprio, crenças limitadas, superando crenças limitantes e seu corpo e fala. Depois aqui do outro lado, que encerra os temas, como desacelerar? Aprenda a dizer não, autocuidado, tempo de qualidade, mudando os hábitos, alimentação, atividade física, psicoterapia, higiene do sono, nutrindo o seu corpo e sua mente. Está contido aqui esses temas e eu creio que será uma lição, vai aprender muito a pessoa que possuir o livro e ler, que a pessoa que escreveu com propriedade, com muita capacidade, com pesquisas e conhecimento na área. Deus abençoe Dr. Rodrigo Assunção, e que esse livro venha servir para todas as pessoas que lerem, serem edificados e aprenderem bastante coisas. Você vai ser confrontado com o livro, pelo problema que tem, por aquilo que alguém da família tem, e vai encontrar aqui alguns caminhos, pelo conhecimento, dentro e fora, conhecendo Deus, conhecendo a Bíblia Sagrada e pregando a palavra. O Dr. Rodrigo também conhece o outro lado, que é exatamente aquilo que ele escreveu aqui dentro da sua área profissional, da psiquiatria, psicologia e tantas outras coisas. Vamos estar em pé nesse momento, queridos, para nós dirigir a Deus uma oração. Glória a Deus. Chega aqui, Dr. Rodrigo. Depois já estará com a palavra e ele com o pastor Zé estarão dividindo o tempo aqui. Amado Jesus, nós oramos nesse momento pelo Dr. Rodrigo Assunção, pelas pessoas que cooperaram, fazendo parte de uma forma ou de outra, para que ele lançasse esse livro. Também, Senhor, rogamos pela editora Santorini, na pessoa do pastor Uziel e a pastora Leila, e todas as pessoas que lhe rodearam e estiveram juntos nesse momento. Teu filho, Senhor, com seus trabalhos, suas viagens, mas tirou tempo para escrever esse livro, que será de grande proveito e edificação para muitas vidas. Rogamos que o Senhor abençoe e que ele consiga, Senhor, não só transmitir através do livro, mas pelas suas palestras e pregações, onde quer que esteja, e o teu nome seja glorificado e muitas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Dr. Rodrigo. No final o pessoal estará atendendo ali do lado de fora para comprar o seu livro.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Existe um salmo de Davi, né? Pastor Oséias, ele cantou aqui ou salmodiou o Salmo 103. Mas de todos os salmos que Davi teve, me ajuda aqui o querido do órgão lá. Já foi chamar ele? Diz que eu vou dar um atestado de 5 dias para ele, em nome de Jesus, para ele fazer um fundo musical aí. Mas de todos os salmos de Davi, talvez o mais espetacular de todos, eu estava hoje me prendendo, me levantei 7 horas da manhã e fui fazer minha caminhada matinal. E quando Davi diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe, Salmo 139, tu conheces todos os meus pensamentos. Ele fala que tu nos cerca, versículo 3, e tu me por dentro, por diante, por trás, tu conheces todos os meus preceitos e as minhas ideias. E aí ele diz no versículo 4 que antes que a palavra saia da boca, Deus já conhece perfeitamente aquilo que eu penso e que eu quero falar. Aí ele diz assim no versículo 5: tu me cercaste por detrás, por frente, e além de me cercar, tu colocaste as tuas mãos sobre mim e me sustentará durante a minha caminhada. E ele diz assim: olha, tal ciência, tal conhecimento, versículo 6, é demais para mim, Senhor, né? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, nas estratosferas, né? Tu ali tu estás, eu dou de cara contigo, eu dou de face a face contigo. Mas se eu desço ao inferno, ao Seol, ali também tu estás. Se eu pego as asas da alva e vou para os confins da terra, Deus, ali também a tua mão me sustentará e a tua destra me guiará, porque não tenho como me encobrir diante de ti, porque a noite para ti é como o dia, e o dia é como a noite. Ou seja, a noite e o dia para ti são tudo a mesma coisa. Pois tu me conheces desde o processo do rim. Ele diz: tu me teceste lá no processo renal. Ele vai para o órgão mais equilibrado do organismo, o rim. Lá, quando tecestes, tu me conheces. Quando eu estava escondido, e tal graça para mim é maravilhosa. Versículo 14, é demais para mim, é tanto que eu não consigo imaginar, Deus, é demais, porque tu me conheceste no ventre da minha mãe. Versículo 15, e lá quando estava escondido ainda, os teus pensamentos estavam sobre mim, porque tu me guardas. E aí ele diz uma coisa interessante no versículo 16: porque no teu livro foram contados todos os meus dias. O roteiro da vida já está desenhado por Deus. Só basta você acreditar que Ele venceu e ressurgiu dentre a morte. Aí ele diz assim: ei Deus, é tão maravilhoso para mim, é tão gracioso, é demais. Os teus pensamentos não se pode contar, é como o grão de areia do mar. É tão maravilhoso que eu não consigo compreender, Deus, né? É demais para mim, porque é muita coisa. Então Deus, me afasta do homem mau, me afasta do homem assassino, do homem perverso. Deus, eu odeio aqueles que te odeiam, e eu confronto aqueles que não guardam a sua aliança. Algumas traduções, e ele vai dizer: Deus, oh Deus, me sondas, prova-me. E ele termina o versículo 24 dizendo: vê se há algum caminho mau em mim, e guia-me pelo caminho de vida eterna. Aleluia. Podeis tomar assento, queridos. Pastor Oséias vai cantar mais 6 hinos, em nome de Jesus, forte, né? 72 anos, cantou 10 hinos na Barra do Sumonte. Joinville é a igreja mãe, tem que cantar uns 15, né? Em nome de Jesus. Eu falei para ele, quando eu encontrei ele em Roraima, eu liguei para o pastor Sérgio, falei: pastor Sérgio, estou vendo aqui, acho que Jesus está voltando, né? Pastor Oséias aqui, tem que vir para cá. Aí ele disse: nós temos um pastor abençoado hoje em Joinville, em nome de Deus, né? Eu sou muito grato a Deus, e demais, a gente tem participado
dos cultos das 5 aqui, devido ao trabalho, devido à vida, quando a gente está em Joinville. Eu tenho estado aqui, é um culto compacto, abençoado, uma palavra abençoada, né? E tem me alimentado muito. Eu sou muito grato à vida do pastor Sérgio, à vida do pastor Eliseu, a todos os obreiros da casa, ao pessoal da rádio, né, a 107. Quando eu cheguei em Joinville, eu tinha muita proposta para vários lugares do Brasil, e ainda tenho, mas embora diga que o profeta da casa não tem honra, eu disse: não, eu nasci aqui, eu cresci aqui, e é Deus que sustenta nós, né? Hoje nós somos a clínica que mais atendemos pacientes na área da psiquiatria. 50% do atendimento de Joinville é da psique. E se você for lá, tem bastante foto minha pregando, tem foto do pastor Sérgio, tem do pastor Beto, né? E aí eu comecei a ser perseguido, e muito perseguido, porque nós tínhamos um leão, né? E aí o pessoal da psicologia, que é mais chato, eu tenho 5 psicólogos que trabalham comigo, né? São maravilhosos, mas o órgão que rege é muito complicado, embora as salas dos psicólogos é totalmente neutra, né? Falou: mas por que tem um leão e uma cruz aí? Eu ganhei um quadro de presente de um pastor lá de Porto Ferreira. Eu falei: esse leão aqui é o leão que tu está imaginando, né? E ele foi fazer uma visita técnica para outro funcionário e começou a perseguir. Eu falei: ô meu irmão, eu tenho um leão. Mas tem que tirar esse leão. Eu falei: não vou tirar, a clínica é minha, estou pagando imposto, eu sou médico, o conselho que me rege, o Conselho Regional de Medicina, ele é totalmente tranquilo quanto a isso. Mandei fazer 7 leões, irmão. Se você chegar na placa, tem um leão, bem leão de Judá mesmo, aquele leão feroz, aquele leão que venceu a morte. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus. Deus. Você vai subir a escada lá, tem outro leão. Na minha mesa eu mandei desenhar um leão, literalmente. Falei: quer uma briga? Vamos então, em nome de Jesus, né? Aquele que é santo santifica, aquele que é impuro se impurifique. Nós estamos nos dias do arrebatamento, irmão. Eu não vou voltar atrás. E eu estava pronto para entrar na justiça se fosse necessário. Vai ficar um leão lá, um tá ruim, vem 7, porque Deus é 7, né? Eu tenho toque também, em nome de Jesus, eu gosto do número 7, glória a Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus. Às vezes as pessoas brincam e digam: ele é o pastorzinho. E às vezes a gente passa por situações, e não são poucas, é o menino que prega. Esse dia uma paciente foi fazer uma perícia federal, e o médico perguntou para ela se ela ia na minha igreja. Eu sabia que existia algo capcioso, algo maldoso. Eu falei: você falou o quê? Eu falei: vou. Falei: amém. Você é da Assembleia? Eu falei: sim, amém. Vai vir. De tudo quanto é tipo de perseguição vão vir. E às vezes vai cansando a gente, porque a gente só segue o nosso caminho, não prejudica ninguém, a gente não afronta ninguém, né? E o Winston Churchill, ele diz uma coisa: se a gente for atirar em cada um que fala, cada cachorro que late, a gente nunca chega no nosso alvo. E ser cristão, no mínimo, é sofrer perseguição. Esse evangelho que nos apresentaram durante uma década atrás, é totalmente fora daquilo que Jesus pregou. Um dia eu estava muito cansado, porque era muita perseguição e luta, e a gente está com um projeto em um hospital psiquiátrico. A gente ganhou um terreno, foi até nós, estamos com a planta toda pronta. Um hospital, Joinville não tem há muito tempo, há 40 anos. Eu não pedi nada, eu nem gostaria, mas está vindo, é o que diz Deuteronômio 28:2, e essas bênçãos virão sobre ti. Não precisa correr atrás de bênção não, irmão. Siga a palavra, obedeça a Deus, e elas vão vindo sobre a tua vida. E às vezes a gente cansa, porque a gente é sanguíneo, então vão afrontando, vão lançando sobre a família, vão mexendo com as nossas gerações. Um dia eu liguei para um amigo meu, católico, médico, e ele disse assim: mas tu queria o que, Rodrigo? O que a palavra de Deus diz? Eu falei: não, que me faltava, Jesus, levar a chicoteada dele.
Mateus 5 diz o quê? Eu falei, não, Jesus. Bem-aventurados sois vós quando serem perseguidos por amor do meu nome. E os dias estão cada vez mais tenebrosos, cada vez mais difíceis, e vão ficar cada dia mais difíceis. Mas nós estamos escondidos na cruz do Calvário. E eu estou com a Bíblia de eu estou com a Bíblia de Spurgeon, mas hoje eu estava lendo a Bíblia de John Wesley. Quando eu estive na igreja dele, em Londres, o pastor, ele disse, Rodrigo, você já leu a história de John Wesley? Ele falou, porque John Wesley um dia ficou depressivo. Ficou depressivo, porque naquele dia ninguém tentou matar ele. Não é porque alguém fez uma crítica no Facebook, no Instagram, e você ficou dodói. Já quis entrar com um processo jurídico por difamação, calúnia e por diante. Não, porque aquele dia ninguém tinha tentado matar ele. Ele estava deprimido. Pastor Eliseu, ele estava deprimido. Literalmente, aí disse que ele estava, deitou o joelho, dobrou o joelho, Deus, o que está acontecendo comigo? Estou fora da direção. Um dia, sem nenhuma tentativa de assassinato. Aí disse que ele recebeu uma pedrada. Pum! Olha só que camarada inflamado, cheio de Deus. Ele recebe uma pedrada, começa a descer o sangue sobre a sua face. Ele diz, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para transformar vidas. Vidas. Essa semana retrasada, eu dei um atestado de alta, porque alguém que estava depressiva e tentou o suicídio 3 vezes, eu estava aqui, eu mostrei ao tio, ele disse, olha, o hospital me chamou, tem uma menina que tentou o suicídio agora, e eu sou médico sobre aviso, é por isso que às vezes eu venho das 5, porque tem muita tentativa de suicídio, né? Porque o diabo, se ele puder, ele vai destruir você. Ele veio para isso, se ele puder, ele vai destruir você. Mas João capítulo 10 diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida. E aí isso vai mexendo, isso vai atravessando. E aquilo me trouxe uma alegria, porque aquela senhora tinha tentado o suicídio mais de 3 vezes. Mas aquele dia ela sentou na minha frente, doutor, eu passei num concurso público, eu estou aposentada, e eu quero voltar ao trabalho. Eu falei, Jesus. A maioria que senta aqui quer afastar-se do trabalho. A senhora está indo na contramão, pois é. Mas eu estou curada. E foi o 3º atestado no ano que eu dei de alta ao trabalho. Eu falei, a senhora se sente funcional? Se eu não tinha prazer de sair da minha cama, eu estava deprimido, eu estava fadigada, eu estava desistindo da vida, mas eu fui entrando pelo caminho, fui fazendo o que tem que ser feito, sem terapia, fui para a igreja, conectei a minha espiritualidade, e Deus foi transformando aquilo que era as trevas em luz. Porque é isso que Jesus veio trazer a você, vida. Eu não sei quantas vezes você pensou em morte esse ano, e não há nada de errado nisso, porque os homens de Deus já pensaram em morte, desde Jeremias, desde Moisés, qualquer outro. Se você olhar para a Bíblia, vai ver Elias em morte, agonizando. Mas não é para isso que Deus vem te trazer. A gente vai passar, porque ser cristão não é estar feliz sempre, irmão. Vai ter dias difíceis, dias ruins, dias que você vai querer, como Jeremias, amaldiçoar o dia que nasceu. Mas se você for ao nosso necrotério aqui, se você for e abrir o intestino, abrir o estômago de uma pessoa que tentou tirar a sua vida agora, você vai perceber que dentro daquele órgão, do músculo, do estômago da pessoa, existe o material que corrompeu e que trouxe talvez a morte, mas dentro daquele material também vai encontrar células de defesa, que chamam macrófagos, linfócitos. Ou seja, dentro de nós existe um mecanismo. Cada pessoa que tenta se envenenar, ela pode pensar com a sua mente que ela quer a morte, mas dentro dela existe um código genético de vida. Não adianta. Qualquer autoagressão que você fizer a você mesmo, o seu corpo vai trabalhar para fechar, mesmo contra a tua vontade, porque soprou sobre você o fôlego de vida chamado Jesus Cristo de Nazaré. Oh!